Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática. Vamos abrir o livro na página 78 e vamos corrigir as atividades, né, que foi passado na semana passada. Então, nós estamos trabalhando números na forma mista, certo? Ainda a continuação de fração, só que de uma maneira um pouquinho mais avançada. Então, vamos lá. Número 1, página 78. Represente a parte colorida em amarelo das figuras de cada item na forma mista e na forma de fração. Então, é pra gente, né, representar na forma mista e na forma de fração. Então, na letra A, eu tenho ali, ó, eu tenho duas figuras, né, ali representada, né? E daí eu tenho uma que tá toda pintada com 7 frações, né? Ela é dividida em 7 frações, certo? E na primeira figura eu tenho 7 pintada e na segunda eu tenho apenas 5, né? Eu tenho 2 em branco. Então, como é que eu vou representar isso na forma mista? Eu vou colocar 1, né? Primeiro, daí eu vou colocar 5, porque é o 5 da segunda figura que tá... São 5 frações, certo? Pintadas. E daí eu vou colocar o denominador 7, porque o total, né, de cada figura ali são 7 frações, ok? No denominador. Aí eu vou colocar ponto e vírgula e na frente eu vou colocar... Quanto que eu vou colocar? Eu vou colocar 12, por quê? 12 é a quantidade que eu tenho de 7 mais 5, né? 8, 9, 10, 11, 12. 12 frações pintadas sobre o 7, que é o denominador, né? Que é o denominador, que é a quantidade de fração de cada uma das figuras. Então, assim, eu represento a figura na forma mista e em forma de fração, ok? Na letra B, eu tenho ali 3 figuras, né? Na verdade, mas eu vou contar apenas 2, porque a outra é a mista, entendeu? Então, ali nas 2 eu tenho, né? 2 de 4 figuras pintadas, que vai ser o que? O meu denominador. Então, vai ser 2, né? Aí, na frente vai ser 1 quarto. Por quê? Porque na terceira figura eu tenho apenas uma fração pintada. Então, vai ser 1. Então, 1 sobre 4, ponto e vírgula na frente. Aí, vou colocar como 9 quarto. Por que 9 quarto? Porque eu tenho 9 frações pintadas de amarelo. Então, 1, 2, ali eu tenho, ó, 8, né? E da última eu tenho mais uma que é igual a 9. Então, vai ser 9 sobre 4, que é o denominador 4. Por quê? Porque cada uma das figuras estão divididas em 4 partes, né? E 9 que são a parte das frações que estão pintadas de amarelo. Então, fica 9 quarto, ok? Aí, na número 2, eu tenho... Represente em seu caderno, por meio de figuras, os números a seguir, depois escrevo-os na forma de fração. Então, aqui é pra gente fazer, né, um pouquinho mais, né, um pouquinho a mais. A gente vai representar, né, em forma de figura. Então, na letra A, 1, 2, quinto. Então, como é que eu vou botar? Eu vou botar ali, ó, eu vou colocar 2 figuras, né? Vamos supor, 2 quadrados. Daí, eu vou colocar em cada um desses quadrados, certo? Eu vou colocar 5 partes, né? 5 frações. Mas, eu vou pintar apenas na segunda. Na primeira, eu vou pintar 5, vamos dizer assim. Mas na segunda, eu vou pintar apenas 2 partes, para poder representar da forma que tá ali. Ok? E assim por diante. Então, a gente vai fazer o inverso. Na letra B, né? 2, né? Daí, 1/3. Então, eu vou colocar quantas? Vou colocar, por exemplo, 3 figuras, né? E daí, eu vou dividir cada uma delas em 3 partes, ok? Mas eu vou pintar na última apenas uma, ok? Então, nas outras 2, primeiro eu vou pintar tudo. E na última, eu vou pintar apenas... uma. Então, vai ficar... Só que ela tem que ser dividida em 3 partes. Por quê? Porque o denominador é a quantidade de partes que cada figura é dividida, ok? Na letra C, a mesma coisa. E na D também. Então, vamos para o número 3.
Marcela representou a fração 5, né, sobre 2 na reta numérica da seguinte maneira, né? Inicialmente desenhei a reta, indiquei 3 inteiros, né? Inteiro é a parte total, gente. Parte inteira. E dividi cada uma delas em 2 partes iguais, né? Então, em seguida, considerei 5 dessas partes. Então, ali vamos olhar a reta, né? Ela tem ali, ó. Ela tem ali a 5 partes, né? 1, 2, 3, 4, 5 iguais. Mas ela considerou apenas 5 sobre 2, ok? Aí na letra A temos assim: agora complete cada uma das retas numéricas com frações adequadas. Então, ali a gente tem as retas abaixo pra gente completar, né? A gente tem, ó, 1, 2, 3, aí chega ali naquela do meio, quanto que dá? Dá 4. Então, como é que vai ficar isso em forma de fração? 4 sobre 3, porque são 3 partes iguais. Não, são 4 partes iguais, mas ali tem 3, ó, então é 4 sobre 3. Aí no outro, vamos lá, 2 e 3, né? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, quanto que vai ficar? 7 sobre 3, ok? Na letra B, porque em cada uma das retas os inteiros estão divididos em partes iguais, se a gente observar, né? Então, na letra B, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Daí, 6. Então, vai ficar como, né? 2 sobre 5. Aí, ali onde tem o 1 vai ficar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ficar como? 6 sobre 5. E ali na última ali, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deu 9 partes iguais. Então, como que vai ficar? 9 sobre 5, ok? Então, percebem que o denominador são todos iguais, mas o que que acontece ali? O numerador é que altera. Então, é pra gente saber como é que ele vai alterar, a gente vai ter que contar ali, ó, em cada parte que tá dividida, ó. Então, ele tem, na primeira parte é 1, 2. Então, 2 sobre 5, ok? Aí, na segunda parte, ali onde tem o 1, né? A gente conta, ó, do 2 pra frente. 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente conta lá do início de novo até chegar ali onde tá dividido. Dá 6 partes, então 6 sobre 5. Aí a gente conta, né, pra encontrar lá do início novamente até o final, que vai dar 9 partes. E o denominador, 5, porque cada parte, ali tá dividido em 5 partes, ó. Ali onde divide, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Onde divide aquela retinha pra baixo, ok? Então, temos que ter essa atenção. Na letra C também, fica 7 sobre 4, porque tá dividido em, ó, 1, 2, 3, 4, né? Onde tem o número, ali o número 1. Então, 4 vai ser o denominador, ok? E o numerador vai ser onde tá dividindo naquela retinha que fica pra baixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 sobre 4. A gente volta lá do início, 1, 2 na segunda divisão, segunda linha da reta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chegou no 10, 10 sobre 4, né? Ali também, ó, onde tá o 3, a gente conta, vai dar 13 sobre 4. E ali onde tá depois do 3, né? A gente conta, vai dar 15, né? Sobre 4. Então, o denominador fica igual. O que muda é a parte da fração dividida ali, ok? Na número 4. Sabendo que o dia tem 24 horas, calcule quantas horas há em... Agora, a gente vai fazer cálculo, né? A gente vai usar a divisão e a multiplicação, né? 3 de um dia. Então, ali a gente vai calcular, né? As horas de 3 sobre 2, né? Então, como é que a gente vai fazer, né?
o dia, a gente sabe que tem 24 horas, né? Não é isso? Então, a gente vai pegar 24 horas e a gente vai dividir, né, por 2, que vai dar igual a 12 horas, né? Então, pra gente achar a quantidade de horas, a gente vai pegar o 12 e a gente vai multiplicar pelo 3, o numerador, que vai dar quanto? Lembra daquela regrinha lá que a gente fez nas outras atividades? Vai usando a divisão e a multiplicação. Daí, a gente vai achar quanto? 12 vezes 3 dá 36. Então, quanto que tem, né? 3 sobre 2 de um dia, 3 dias, né? Vai ter em quanto? Tem 3 sobre 2 tem 36 horas. Ali na letra B, gente, a gente tem também, ó, a gente pega 21 sobre 4, né? Ali já usa a forma mista, percebe a diferença? Então, ali, ó, 24 é a quantidade de horas dividido por 4, o denominador, que é igual a quanto? 6. 6 vezes 1, né? O 1 da forma mista ali e do numerador é quanto? 6 vezes 1 é 6, né? Então, a gente vai pegar e vai fazer agora uma equação, né? A gente vai pegar 24 horas mais 6, que a gente encontrou ali da multiplicação e da divisão. E a gente vai somar 24 mais 6 é igual a quanto? 30. Então, 30 horas. Então, na fórmula mista, a gente usa também o quê? A adição ali. Depois que a gente usou a divisão e multiplicação, a gente acrescenta na equaçãozinha a adição. Na letra C, 1, aí 5 sobre 6, né? Também é a mesma coisa, a gente faz 3, né, vezes 24, que é igual a 72 horas, né? Por que 3? Porque daí são 3 dias que tá dizendo ali, não é isso? Então, 3 dias, né, vezes 24 horas é igual a 72. Aí, a gente pega 72, aí faz a divisão, né? Agora aqui eu mudo um pouco. Dividido por 6, que é igual a 12. Aí, 12 vezes 5 é igual a 60. 60, né? É igual a 60. Agora, a gente vai fazer o quê? A equação. Então, a gente vai pegar 12 vezes 5 é igual a... A gente vai pegar 72, né? Mais 60, que é o resultado de 12 vezes 5, que vai dar quanto? 132 horas, porque agora aqui é 3 dias, então é um pouco mais. Então, dá 132 horas. Então, pessoal, essa foi a correção da atividade, né? Aí, nós temos ali na página 70 não, na página 80, nós temos frações equivalentes, né? Então, é um pouco diferente ali. Então, nós temos ali, ó, recorte os 4 retângulos disponíveis na página 265. Daí, a gente vai lá na página 265 do livro de matemática, tá? Vamos lá. Quase no finalzinho, gente, do livro, tá? 265. Tá? Cadê aqui? Aqui, encontrei. Essa página aqui, ó, pra vocês visualizarem, 265, tá? E aí, vocês vão... Eles estão divididos todos em partes iguais, tá? Então, aqui diz assim, que é pra vocês reportar, né? E note que esses retângulos têm o mesmo comprimento, como eu acabei de dizer, né? Dividido igual, a mesma largura, e cada um deles foi dividido em partes iguais. Então, aqui diz, número 1, pinte das partes do retângulo A, que a fração representa a parte pintada desse retângulo, né? Aí, então, você vai pintar aqui, ó. Pinte a parte A da fração. Então, pintar desse retângulo, ok? Aí, depois você vai representar ele em fração. Na 2, pinte 4, tá? Na 1, você vai pintar uma parte. Na 2, pinte 4 partes do retângulo B, que fração representa. Aí, você vai aqui na atividade e representa em fração. Na 3, pinte 7 das partes, 7, ó, das partes do retângulo C e que fração representa. Aí, você vai, né, representar em fração, ok? Desse retângulo. Na 4, pinte 9 das partes do retângulo D,
que fração representa a parte pintada desse retângulo, né? Agora compare as partes pintadas de cada retângulo. O que você observou, né? É para você pintar e ver o que acontece, né? O que você vai observar ali que vai acontecer depois que você pintar e representar a fração, né? Aí diz assim, como as partes pintadas retângulos representam a mesma parte do todo, dizemos que as frações, né? Aí você vai dizer, você vai entender o que são fração equivalente, né? Porque ali você vai responder em cima do que você vai representar ali em fração nessa atividade aqui da número 1, tá? Então, vamos lá, atividades aí logo abaixo, né? Observe a parte colorida em azul de cada figura e em seguida complete as frações de modo que elas sejam equivalentes, né? Então, aqui a gente tem o quê? A gente tem duas partes, né? Dessa figura colorida de azul, não é isso? Então, e aí, como é que a gente vai representar, gente? Então, vamos contar ali, ó. Nós temos ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8 partes divididas iguais, não é isso? Então, e nós temos quantas partes pintadas, gente? Nós temos 2 partes, não é isso? Então, como é que a gente tem ali? 2 oitavos, que é igual. Agora, a gente vai ter que descobrir qual é a fração equivalente dela, né? Qual que é? Então, nós temos ali, ó, vamos observar. Nós temos 4 partes iguais, não é isso? Qual que é o equivalente dela para ela ser 8? É 4, porque 4 partes dela com mais 4 dá 8, mas se eu pegar só a metade dela é quanto? 4, então fica 1/4. E as outras também, da mesma forma. Você vai representar, o equivalente sempre é a parte do dobro da fração, tá? É o que é, né, uma vez mais daquilo que ela já é, ok? Ali na número 2, escreva a fração, tá? Que representa a parte pintada de verde em cada figura. Então, você vai observar o que? A parte pintada primeiro, né? Quantas tem? 1, 2, 3, né? Então, 3 partes pintadas de verde. Então, 3 partes é o numerador, certo? E quanto que eu tenho inteiro? 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar 3/4, porque quarto é o inteiro e 3 é a parte pintada. As outras ali da mesma forma. Aí diz assim, na letra A, as frações 3/4, daí é o que você vai encontrar, que eu não vou falar, que eu vou deixar vocês fazerem as outras, né, agora. Aí você vai, são equivalentes por quê, né? O que a gente descobriu que é equivalência, fração equivalente? É a mesma parte, só que é a parte representada no todo, não é isso? Então, isso quer dizer fração equivalente, tá? Representa a mesma parte, só que no todo. Letra B, note que os multiplicamos o numerador, denominador da fração, né? Então, é para vocês prestarem atenção nessas aqui e responder. Na número 3, contorne as fichas que representam as frações equivalentes a 4/9, né? Então, gente, aqui você vai circular só as que representam, né? Qual que representa? O que é fração equivalente, gente? É sempre a metade do inteiro, né? Ou a parte do todo. Então, 4